Bom, me apresentando também um pouco aí, sou Paulo Coutinho, cuido da parte de mobile, parte de gestão da equipe aí, e também atuo desenvolvendo para o iOS, para o Android, e a parte do nosso SDK, que é em C++. Então, para a galera nova aí, precisar de alguma coisa da área de mobile, só mandar mensagem lá no chat. E essa apresentação aqui, ela tem como objetivo mostrar um pouco de como que funciona essa parte do C++, o porquê também do C++. E aí todas as equipes também têm um overview do porquê que a gente adotou essa mecânica, essa abordagem lá atrás, quais as vantagens, quais as desvantagens também, um pouco de como que isso funciona por trás dos panos. Então, meio que resumir alguns slides, para também não ser tão técnico aqui, não demorar muito. E a ideia é que a galera tenha uma visão boa, principalmente a galera de mobile também. Acho que alguns já mexeram, acho que o Marcelo já mexeu alguma coisa nisso, já desenvolveu algumas coisas. Então aqui vai dar meio que uma visão geral para a gente, como é que o negócio funciona. E acho que a primeira pergunta a ser respondida é por que C++, por que não outras linguagens, né? Então aqui eu botei meio que um resumo. Esse resumo aqui não é do chat GPT, não. Mas é um resumo. Inclusive, quem quiser interromper e falar alguma coisa, a gente perguntar, só fala aí. Mas é um resumo das vantagens de você usar uma linguagem já conhecida no mercado, já bastante utilizada, já consolidada. Uma das coisas é a questão da abstração. Então, você consegue ter muita abstração, já que ela é uma linguagem também orientada a objetos. E mesmo com muita abstração, como é uma linguagem considerada até baixo nível, a gente consegue abstrair sem perder desempenho. É uma linguagem eficiente, porque ela permite você gerenciar vários recursos que uma linguagem geralmente alto nível não permite você fazer. Então, se você quer fazer uma coisa com muito desempenho, você consegue. E se você quiser deixar para ela controlar boa parte desses recursos, também consegue. Então, tem um pouco dessa questão da eficiência que o C++ te dá. Tem vários estilos também de programação. Então, tem orientação a objeto, tem meta, não sei o que, meta programação, tem várias formas de você programar usando a mesma linguagem. A parte do equilíbrio, você pode trabalhar usando ponteiros manualmente, como um controle automático de memória. A questão da compatibilidade, aqui eu botei apenas que ela é compatível com biblioteca IC, porque boa parte das linguagens tem um pouco de dificuldade com isso, né? É meio obscuro como é que as linguagens se comunicam com C. E no C++ isso é muito transparente, então se comunica, por exemplo, com bibliotecas como o SQLite, que é uma biblioteca em C, e que geralmente em outras linguagens você tem uma abstração muito grande para poder se comunicar com SQLite. No C++ é transparente, você chama as funções em C no mesmo código C++, então é uma vantagem. Não sei se alguém levantou a mão aí. Quando você falou de equilíbrio, acho que um ponto. Você até falou sobre isso, não sei se ficou claro para todo mundo, que é o terror do desenvolvedor que vem de linguagem de alto nível, que é a necessidade de gerenciar ponteiros no C e no C++, e que isso não é mais a realidade da linguagem C++. Pô, Você isso tem aí. gerenciadores de memória que dão uma experiência muito parecida com a que a gente tem hoje nas linguagens de alto nível, mas você ainda assim pode usar ponteiros quando você precisa. Verdade. E esse aí é o grande medo e o terror das pessoas quando você fala de. Até do C também, você também tem essas melhorias hoje. O C++ desde 2011, porque o C++ as versões de então, de 3 em 3 anos. Então a versão de 2011, que é o C++11, ele já tem o Smart Pointer, que é uma encapsulação, um wrapper que fica em volta daquele ponteiro ali, em que você não cuida mais do ponteiro manualmente, se você não quiser. Assim que ele vai perdendo escopo e coisas que apontam para ele, ele já sai da memória sozinho. Então, bom ponto aí, Fábio. Essa, esse é um grande medo mesmo das pessoas. As pessoas ficam meio com o pé atrás, assim, porque com medo de mexer com isso, mas desde 2011 já não é mais a realidade
embora, como você falou, ele possa fazer isso também se quiser. Se alguém mais levantou a mão, que eu não estou conseguindo ver a mãozinha lá. Aí só me interromper aí se alguém quiser, beleza? Eu não consigo ver o chat ali. A questão da escalabilidade também é algo legal, porque você consegue, em tudo isso que a gente falou aqui, de abstração e tudo mais, você consegue desde projetos pequenos até projetos grandes. Não é à toa que as grandes engines de jogos do mercado aí são todas em C++. Boa parte das linguagens, como PHP, tem C, tem C++, o Swift é feito em C++. Então, por trás desses caras grandes aí tem um pouco ou quase tudo C++ ali, e às vezes C também. A questão da portabilidade também é legal, porque você tem suporte ao C e C++, mas no nosso caso aqui, nosso foco é C++. Você tem suporte a isso em todas as plataformas, em todos os ambientes. Então, seja iOS, seja Android, seja desktop, seja alguma coisa embarcada, seja um satélite, um micro-ondas, tem suporte a C++. Uma coisa legal também é a questão da energia, que é uma coisa que pouca gente leva em consideração, mas como a gente trabalha com sistema embarcado, isso faz muita diferença. Se você não tem uma linguagem que ela consegue ser eficiente ao ponto de também consumir pouca energia naquilo que ela está fazendo, você acaba gastando muita bateria do celular do cara. Então, essa é uma das vantagens também de usar uma linguagem eficiente também, energeticamente falando. E, segundo o próprio criador, ele não foi só feito para ter uma coisa ou outra, né? Ter só abstração ou ter só eficiência. Ele consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, esse é um pouco do porquê por C++ e não outra linguagem. E aí, quem quiser as referências de onde eu tirei tudo isso aí, tem aqui algumas referências. São 3 livros aí do Bjarne, que é o criador lá. Tem algumas frases dele que são citações, né? São quotes ali. Tem um linkzinho ali. No final, o último link ali, o ISO, o CPP, são os padrões, são os, os patterns, as mudanças da linguagem. Tem várias informações ali interessantes sobre o próprio C++. E o primeiro é uma entrevista bem legal com ele sobre questão de eficiência energética, né? Linguagens que são que trazem essa eficiência energética e por isso que são adotados em coisas mais obscuras possíveis, como um satélite, como uma coisa embarcada, como uma coisa que precisa consumir baixa energia, tipo um Arduino da vida. Então são linguagens que consomem muita pouca energia. Essa entrevista é bem legal. Vou deixar os links aí para depois o pessoal acessar, quem quiser depois ver a apresentação. Como o C++ não tem um dono, não tem assim uma empresa que controla ele, você tem uma infinidade de ferramentas para o C++. Algumas pagas, como o Visual Studio, e outras gratuitas e até open source. Então você tem alguns compiladores, não existe só um compilador, tem vários compiladores. O mais usado é o Clang, que tem lá como símbolozinho um dragão. Você tem o compilador da Microsoft, o Microsoft Visual C++, e você tem o GNU, que é o GCC, geralmente chamado de GCC ou G++, que é um compilador mais multiplataforma, funciona tanto no Windows como no Mac, no Linux, o Clang também. Você tem uma infinidade de editores, então você pode trabalhar com o Visual Studio Code e as suas variantes, né, o curso e por aí vai. Você tem o Qt Creator, que eu gosto de usar bastante, também é gratuito. O Celion, da JetBrains, mesmo que faz o Android Studio, o PyCharm, e o do PHP, que eu esqueci o nome aí. Você tem o Xcode, da Apple, você tem o Android Studio do Google, e uma infinidade de editores IDEs que você pode usar. Para fazer build do código, você tem também um conjunto grande de ferramentas. O mais usado é o CMake. Boa parte dos projetos hoje usam o CMake. Você tem o Bazel, que é usado pelo Snapchat, é usado acho que pelo Facebook. O Google também usa bastante. E você tem algumas outras menos conhecidas, como o Make, o da Microsoft, que é o MS Build, o NMake. Você também tem vários gerenciadores de dependência.
No PHP, eu não sei qual que vocês usam aí. É o Composer que vocês usam para gerenciar a dependência? Teoricamente é o Composer, mas a gente não bota dependência há anos no projeto. Entendi. No C++ tem dentro do próprio CMake embutido ali um gerenciador de dependência, você pode baixar coisas, e aí você tem um projetinho que é feito em cima dessas funcionalidades do CMake, que é o CPM, ele meio que abstrai um pouco ali, então uma linha de código e você consegue baixar a dependência, compilar e tudo mais. Você tem o Conan, que é um projeto mais alto nível, acho que é a galera lá de Israel que desenvolve, se não me engano. Você tem o da Microsoft, o VC Package e o NuGet. Também tem formatador de código, o mais famoso é o Selenium Format. Você tem geradores de glue code. O glue code é uma das partes cruciais do que a gente vai falar aqui hoje. O glue code geralmente é um código que fica no meio do caminho entre o C++ e uma linguagem mais alto nível da plataforma. Por exemplo, o Swift, embora a Apple está mudando isso, mas eu vou falar ainda no padrão mais antigo, o Swift não tem como você falar com C++ diretamente, nem com C. Então, no meio do caminho, você precisa de um código em Objective-C que faz essa ponte. No Java ou no Kotlin, no caso do Android, você também não tem acesso direto ao C e C++. Você tem um código ali no meio do caminho, e geralmente esse código no meio do caminho é chamado de glue code, é como se fosse um código cola, né? Que faz a transformação de um dado de uma plataforma para outra. Então você tem a string lá do Kotlin ou do Java sendo transferida para uma string do seu C++. Alguém falou alguma coisa aí? O Glue Code é uma camada de adaptação, né? Você tem uma coisa intermediária que consegue falar Isso, com os dois mundos e de um lado ele se conecta com a aplicação Swift, do outro lado ele consegue acessar uma lib nativa em C ou C++. isso. É um código que fica no meio do caminho. E aí, esse código ele é bem simples, só que ele é chato de fazer, porque ele é muito repetitivo. Então, geralmente, você chama do Swift um método lá em Objective-C que transforma esses dados Swift ou Objective-C para string, por exemplo, do C, do C++. Então, é um código meio repetitivo. E aí, para isso, a gente usa algumas ferramentas que geram para a gente, a partir de um arquivo modelo lá, arquivo de referência, esse glue code para a gente. A mais famosa é o Gene, que foi criada inicialmente, acho que em 2014, pelo Dropbox. Você tem uma versão dessa ferramenta feita em Python, que essa ferramenta originalmente é feita em Scala. Você tem uma versão dela feita em Python, que é o PyGene. E você tem umas empresas, eu acho que é a Hearmap, se não me falha a memória, que criou o Glucodium, que é também uma ferramenta que faz isso. Porque é uma necessidade bem comum, essa transformação de tipos entre uma linguagem e outra. E eu faria porque falar do Swift de uma forma mais antiga, porque a Apple está mudando, a Apple está fazendo com que as versões mais novas do Swift, eu não sei se o Swift C já vem com isso, não cheguei a pesquisar, mas você consegue, das versões mais novas, teoricamente, conversar direto com C++, sem precisar do Objective-C. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, eu vou mostrar aqui na prática, que é só um pouco de um background para ninguém ficar perdido nos termos que a gente vai falar daqui a pouco. Você tem ferramenta de teste unitário, a mais famosa aí é o Google Test e o Cat2, são dois frameworks de teste unitário. E o Google Mock, para fazer mock de interfaces. Para você, por exemplo, não chamar de fato uma requisição HTTP, você consegue mocar para retornar uma coisa local. E a gente tem algumas ferramentas que a gente criou ao longo do tempo, que junta todas essas peças aí em uma ferramenta só, facilitando a vida de quem está desenvolvendo nesse universo aí, que é o ExoRed, o Nativium e o XP-LPC. Bom, aqui tem um exemplo de código C++ bem simples. Então, quem nunca viu ou não está acostumado, essa é a estrutura bem básica. Então, você tem lá em cima os importes das bibliotecas. Você tem um método bem padrão aí, igual é nas linguagens que a gente usa, Java, Kotlin, Swift, PHP. Não muda muito. Esse aí é meio que um ponto de entrada das aplicações.
E ali é um Hello World sendo exibido no console e depois a constante de sucesso sendo retornada para que o sistema entenda que o programa retornou com sucesso. Tem um sucesso e tem um failure. Então, essa aqui é uma estruturazinha básica. E para compilar esse código, antigamente as pessoas compilavam meio que manualmente, né? Você chamava lá o GCC, o G++, ou o nome do compilador, o nome do arquivo, -O e o binário final. E aí, como a gente falou sobre o CMake, o CMake hoje é um dos mais usados para você poder compilar o projeto. Então, do lado aqui esquerdo, esse... Consegue ver meu mouse aí na tela? Sim. Então, nessa partezinha preta aqui, no cmakelist.txt, é um arquivo de descrição para essa ferramenta aqui, o CMake. Tem esse símbolozinho aqui no canto. Então, ele meio que olha para esse projeto aqui, para esse arquivo, vê as configurações que você botou aqui. Por exemplo, o seu projeto é um projeto que vai usar suporte a C++, está aqui, project, o nome, language C++. Você define o padrão do C++, qual a versão que ele vai checar se o compilador tem suporte. E no final você passa o nome do binário, que no caso aqui é hello, e o nome dos arquivos C++ ou C. E no final ele gera o binário. Então aqui embaixo, onde está escrito estrutura, seria a estrutura básica de um projeto C++ com um único arquivo, para você compilar ele com o CMake. Tá? O CMake facilita a nossa vida, por quê? Porque ele compila usando as ferramentas, os compiladores que o seu sistema tem suporte. Então, por exemplo, para você compilar algo no C++ no Windows é de um jeito. Com o Visual Studio é de outro jeito, ainda que seja no Windows. Com o MinGW, que é um dos compiladores, no Windows é de outro jeito. No Mac você tem o Xcode, que é de um jeito. Enfim, cada sistema operacional tem várias formas de você buildar o projeto C++. O CMake, ele abstrai isso para a gente. Então, do lado aqui direito, nessa outra caixinha aqui, você tem como que seria chamar o CMake para construir esse projeto aqui usando o Makefiles, que é uma forma de você construir, buildar aplicações C++. Então, você chama aqui essa primeira linha de comando para ele gerar os arquivos, depois você chama essa segunda linha aqui, que é para ele fazer o build de fato. E aí, no final, ele gera esse executávelzinho aqui, tá? Que está marcado aqui em verde. Então, isso facilita muito a nossa vida, porque a gente não tem que lidar com o compilador diretamente. E esses comandos aqui são os mesmos, independente do sistema operacional, independente do compilador. Tá? Você só muda aqui no -G o nome do compilador. Então, por exemplo, o mesmo comando aqui eu estou usando no Xcode, onde está aqui o número 2. A única coisa que eu mudo aqui é o -G passando Xcode. O restante é a mesma coisa. No final, ele gera lá o projetinho do Xcode e já faz o build. No número 3 aqui, eu tenho um exemplo no Windows. É o mesmo comando, eu só passo aqui no -G o nome do compilador. No caso aqui, Visual Studio 2022. E no final, ele gera o executável. Então, facilita muito a gente não ter que lidar com o compilador diretamente e trabalhar de uma forma mais multiplataforma. A gente não usa isso daqui, mas poderia usar se a gente fizesse aplicações para desktop. O CMake também tem suporte a partir da versão 3.10 a um comando dentro dele que é o pack, que é pegar esse executável que ele já sabe como gerar e empacotar ele para o sistema. Por exemplo, eu quero distribuir como um pacote Linux, seja Deb, RPM, ou até um targz da vida simplesinho. É só você passar ali alguns parâmetros, configurar o CMake list para ter o install e o include do CPEC ali. Aí você chama aqui virinho de comando, o comando CPEC, que faz parte do pacote do CMake, e ele já gera o pacote final. Então ele gera, por exemplo, o instalador para o Mac, ele gera o instalador para o Windows, por aí vai. Então ele abstrai muito disso aqui para a gente, olhando apenas para esse arquivinho aqui, cmakelist.txt. Beleza, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ali na hora que você determina qual é o compilador, você também está determinando qual é a plataforma-alvo. Né? Dá para compilar a solução para Linux dentro do Windows usando o CMake?
Cara, tem alguns projetos que permitem isso. A resposta simples é não, porque o compilador não tem esse poder. O problema todo é o compilador, né? Ele não tem esse poder. Mas existem algumas formas de você fazer isso com o Docker. Tem umas soluções que eu estava testando um tempo atrás, onde você consegue, do Mac, compilar para Windows e compilar para Linux, mas rodando o compilador dentro do Docker. Então o sistema vai meio que embarcado ali dentro, e aí ele usa o compilador de dentro do container ali para poder gerar a aplicação final. Então, mas hoje, no final da história aqui, para a gente ter a versão para iOS e a versão para Android, a gente tem que compilar em duas plataformas diferentes esse código em C++, né? No caso do iOS, só dá para fazer a partir de uma máquina Apple. Uhum. Não tem outra opção. Assim No que caso você... do Android, como no final é Linux, você compila no próprio Mac, né? Isso. No caso do Android, o Google te dá um compilador para cada sistema. Linux, Windows e Mac. A Entendi. Apple ela é mais restrita, ela só gera compilador para o sistema dela. Entendeu? Apesar da gente ter essa camada intermediária, não seria possível gerar essa camada intermediária sem ter um Mac para compilar ela, porque não tem compilador disponível para Isso, gerar o binário dela para o iPhone se não for dentro de um Mac. isso. Isso não é uma limitação do CMake, é uma limitação do próprio compilador. Não tem uma versão do compilador disponível para o Windows, por exemplo, para poder fazer o mesmo no Windows. Isso, exatamente. Perfeito. O que a gente faz, às vezes, por exemplo, eu tenho algumas aplicações open source que eu compilo para Windows, Mac, Linux, iOS, Android. O que a gente faz é jogar isso para uma ferramenta de integração contínua, né, CI, e delivery contínuo, né, o CD lá. Então, por exemplo, o GitHub Actions da vida, ou aquele do Bitbucket, que eu esqueci o nome, a gente joga para eles e lá a gente seleciona qual a máquina que a gente quer, depois junta todos os binários no mesmo release. Então, Isso fez sentido porque que a gente usava uma máquina para compilação dentro do pipeline e aí você só tinha uma máquina, você não tinha uma Windows e uma Linux. E apesar de ser o Mac lá que você usava para compilação, você podia compilar também o Android lá dentro dela. Isso. Isso. Beleza. E aí, entendendo um pouco como é que isso funciona, vem a parte que faz sentido para a gente aqui na U-Book. A gente precisa pegar o nosso código C++ e gerar dentro dessa estrutura, por isso que eu fiz esse background aqui para a gente entender o que eu vou falar. A gente precisa pegar esse código C++ e gerar não um executável. Se você reparar aqui, ele tem um add executable. Esse add executable no CMake está dizendo assim, ó, você vai gerar um projeto para gerar um executável. E o CMake também permite a gente gerar uma library, uma biblioteca que vai ser usada por um outro projeto, que é o que a gente chama de SDK, né? O SDK da U-Book, para o iOS e para o Android. E aí você tem dentro dos projetos CMake o add library, que só muda o iniciozinho ali, né? Um é add executable, o outro é o add library. E aí no final ele vai gerar os arquivinhos .a ou .dll do Windows, já no caso, o .so no Linux, e por aí vai. Então, a única coisa que muda é isso, né? É o que ele vai gerar no final, uma biblioteca ou um executável. A estrutura é a mesma, nada muda. A única coisa que muda é esse add library aqui da vida. Tá? E quando você quer incluir uma pasta diferente da onde os arquivos C++ estão, você quer botar uma pastinha de include, aí você usa esse comando aqui, target include directories, para que o compilador saiba onde é que estão os arquivos de cabeçalho, que são esses arquivos .hpp aqui. Porque geralmente você compila só o .cpp. Embora eu botei aqui os dois, geralmente você compila só o .cpp. E aí você diz, através desse include directories aqui, onde é que estão os arquivos de cabeçalho. Porque todo o .cpp, ele inclui lá no iniciozinho, igual a gente fez aqui, ó, esse include aqui, tá vendo que ele é main.cpp? É aqui em cima que você chama os .h que ele vai usar. .h ou .hpp. Só a extensão.
E aqui tem um exemplozinho, de até essa pergunta que tu fez aí, de como que seria em cada um dos sistemas operacionais, né? No caso do Linux, no Windows e no Mac, para gerar uma biblioteca. Por exemplo, tem aquelas DLLs que você usa lá no PHP e tudo mais no Windows. Não sei se a galera ainda usa Windows, mas é gerado assim, você gera a partir do CMake usando add library ao invés de add executable. E aí você tem, no caso do iOS, um outro conceito que a Apple criou, porque com o passar do tempo, como é que eu quero espirrar aqui? Ai. Com o passar do tempo, a Apple começou a criar e a ter vários processadores diferentes. Então ela tinha lá atrás o ARM 32-bit, que era chamado de ARMv7. Depois veio a versão 64-bit, que é a versão ARM V8 ou ARM 64, tem vários nomes aí. Mas é um ARM 64-bit, como esse do M1, M2, M4 da vida aí. E aí depois ela tinha também a questão dos simuladores. Eu preciso fazer o bit para o simulador. O simulador roda no Mac e ele é 32 bits. Depois veio 64 bits também, os simuladores. Aí tem as versões para o Apple Watch, tem a versão para TV. Enfim, tem vários tipos de processadores, várias plataformas. Então a Apple criou um negócio chamado Xer Framework, onde ela consegue, através, como se fosse uma única biblioteca, ter dentro dela uma biblioteca separada para cada tipo de plataforma e cada processador de dentro. Então, eu tenho um conjunto de processadores para o iOS, eu tenho um conjunto de processadores para Apple TV, um conjunto de processadores para o Apple Watch, um conjunto de processadores para os simuladores de cada uma dessas plataformas também. Então, é meio que um pacote de coisas ali dentro. E aí, toda vez que a gente vai gerar uma biblioteca para o iOS, a gente tem que gerar para cada um desses processadores, para cada uma dessas plataformas. E aí, então, a Apple tem esse comando aqui, está aqui na minha direita, Xcode Build Create Xframe, onde eu passo as bibliotecas. Ela já entende qual é a plataforma. Você repara que na pastinha tem um Release iPhone OS, Release iPhone Simulator, Mac OS e tal. E no final ela gera esse pacote. Com esse pacote, você arrasta ele para o Xcode, você tem acesso àquele código C++ em cada uma dessas plataformas que você vai buildar. Se você não tivesse adicionado a lib do macOS ali, por exemplo, o aplicativo não rodaria nativamente no Mac? Não, quando você compila, ele diz que aquelas funções não foram encontradas, não tem uma implementação para elas. Então, às vezes às vezes você apontou para o cabeçalho, tipo assim, o cabeçalho tem uma função get product by ID, get product by ID. E aí você precisa da implementação em C++ desse cara. E quando ela não encontra em nenhum dos binários que tem ali dentro, que você está usando, nenhuma biblioteca, ela gera esse erro. O compilador gera esse erro. É como você compilar você já trabalhou bastante com C, C++, você vai compilar um projeto sem aquela implementação C++ lá, já dá esse errozinho que é bem comum. Às vezes você tem o header, o ponto H, o ponto HTTP, que é a descrição da função, na hora que ele vai juntar os binários, ele não encontra o ponto de entrada no arquivo. Isso aí. No DLL, e aí dá erro de linking error, né? Isso aí. Aí esse pacote, na verdade, é só uma pastinha com um monte de coisinha ali dentro. Esse Xer Framework é isso, é um pacote com todas as possíveis plataformas e processadores dessas plataformas que sua biblioteca foi compilada. Um emaranhado de coisa ali dentro. E quando você vai fazer o build para o Android, usando o Android Studio, do lado esquerdo aqui eu tenho um arquivo Gradle, a galera que trabalha com Gradle aí no UBX. Eu fico muito feliz toda vez que vejo o Gradle na frente. O Android Studio ele usa, né, o Gradle por trás. Esse aqui seria um arquivinho típico de uma aplicação que eu peguei lá, um projetinho template do Android Studio. Então, você tem um plugin do Android,
e dentro do plugin você tem acesso direto ao CMake. Então, esse é o legal de você trabalhar com as ferramentas que o mercado já trabalha, né? A linguagem C++ e o CMake, porque a Apple já tem suporte a isso e o Android também. O Google também, né, no caso. E aí você aponta para o seu cmakelist.txt e o seu projeto builda direto pelo próprio Android Studio, sem precisar de nada. Tá? E do lado direito aqui tem um comando típico aí de você gerar uma aplicação Android com suporte a tudo isso, que é só chamar o assembly release ali. E aí no final, se você for gerar um app, ele vai gerar o APK, o AB da vida. E se você for compilar só uma biblioteca, ele gera o AAR, que é o nome do. É um zip, na verdade, com as bibliotecas também, todas as versões de processadores. ARM32, ARM64, o X32 e o X64. O Android são 4. Dúvida até aqui, gente? Alguma pergunta? Eu não sei se vocês conseguem ver bem aí, mas eu fiz um projetinho de exemplo mostrando como é que seria isso na prática, como é que eu chamo um código na prática C++ a partir do meu código iOS. O do Android ele tem 4 arquiteturas diferentes que o Android roda isso. Roda. Não sei se o nosso app roda em todas essas arquiteturas, no sentido de ter gente que usa, né? Em algum dispositivo assim, mas a gente sempre compila para todos. E aí, no final, o Google distribui de acordo com o seu aparelho. Essa é a vantagem de você usar o AB, né? O bundle, como o Google chama. Uhum. A Apple também faz isso. Ela valida primeiro qual é o seu aparelho, qual é o processador que ele usa, a versão do sistema e tal, e instala um pacote compatível com o seu processador. Ela não te entrega todas as bibliotecas compiladas, ela te entrega só uma. Beleza? Uhum. Aqui é uma aplicaçãozinha típica que eu criei lá, bem simples. Ela só tem uma view, né, no iOS chamada de View Controller, que é essa telinha aqui à direita branca, sem nada, apenas com uma label aqui que eu coloquei aqui no código. E aqui é eu setando texto usando o Objective-C, lembrando que para se comunicar com C++ precisa desse código intermediário, né, desse wrapper, em Objective-C. Então aqui é eu usando lbmessage setText, chamando o método Objective-C. Lá em cima é o código Objective-C, é o wrapper, que é o código intermediário, né, o glue code, esse carinha aqui. E aqui à direita, essa última setinha, é o código C++ real. Então você vê que esse pedacinho aqui do meio é que a gente parou de fazer ele manualmente e hoje, ainda vou falar sobre isso, a gente usa algumas ferramentas que facilitam a nossa vida criando esse carinha aqui pra gente. Tá? Então, na prática, hoje, no nosso dia a dia na ebook, a gente faz o quê? A gente faz esse código aqui, Objective-C, e o código C++. A gente não mexe nesse código intermediário aqui, porque é uma ferramenta que cuida dele pra gente. Beleza? Aqui embaixo tem um linkzinho do repositório desse projeto, que eu sempre uso ele de exemplo em todas as apresentações ou aula que eu dou sobre isso aqui. Então, já é um projetinho pronto, com esse mesmo código que eu estou colocando aqui, mesma coisa. E aqui embaixo é só um boxezinho mostrando como seria um código Objective-C, chamando o wrapper, que depois vai chamar o código C++. A mesma coisa, o mesmo código C++, agora sendo chamado do Android. Tá? Tudo com suporte nativo. Você vê que no caso do Xcode e do Android Studio, a gente não está usando nada externo. Essa aqui é a vantagem de você usar o C++, porque você não precisa de nenhuma ferramenta externa, nada que já não seja suportado por essas empresas. Então aqui você tem um códigozinho Kotlin, aqui no meio, a telinha branca aqui do lado, só com uma label, e a chamada código intermediário, o glue code, que esse código aqui a gente chama de JNI, né, que é Java Native Interface. E aqui no meio você tem um hello, uma variável aqui string hello
com o conteúdo sendo retornado aqui para essa plataforma de intermediação do Java. Isso é o mesmo para o Android e para qualquer aplicação Java da vida. Poderia ser uma biblioteca que rodasse lá no back-end, por exemplo. Tá? O JNI, que é como é chamado, é como o Java de uma forma geral e todas as linguagens que funcionam. Porque o Java você tem a plataforma, você tem a linguagem Java, né? Então, o JNI é como a plataforma Java se comunica com qualquer biblioteca C, C++. Independente da linguagem, que pode ser a linguagem Java, a linguagem Kotlin. E tem uma peculiaridade aqui no caso do JNI, no caso do Java, em que a função C que esse código Java aqui vai chamar, ele tem que ter uma assinatura específica, que é Java underline, o endereço do pacote, que geralmente no Java usa pontinho, né? Com, ponto, não sei o que, não sei o que lá. Aqui você troca por underline, que não dá pra botar ponto no nome da função. Aí depois underline, depois do pacote vem underline, o nome da classe, que é esse aqui, ó, main activity, underline, o nome da função que está lá dentro, que é essa função aqui, ó, string from JNI. Você pode ver que aqui no código Kotlin não tem implementação, só tem um externo aqui. Porque quando o compilador olha para isso aqui, ele entende que ele tem que procurar nas bibliotecas C++ embarcado no projeto Android alguma coisa que implemente isso nativamente. E aí ele sabe que essa função tem que ser encontrada porque ele procura por essa assinatura aqui. Então tem que ter um método C com essa assinatura aqui. Isso não ficou 100% claro no caso do Android, não precisa do Glue Code. Precisa. Aqui em cima é o Glue Code, é o código C intermediário. E aí aqui no meio está o código C++. É porque eu não botei o código C++ aqui num arquivo separado, igual eu fiz Entendi. Seria esse carinha aqui, ó. Entendi. É porque você botou tudo junto, eu tinha entendido que aquele ali já era o código C++. Beleza, eu vou depois mudar o slide aqui para ficar mais claro. Na verdade, você está chamando um código em C e desse código em C aí é natural, né? Faz um wrapper com C++, um padrão. Isso, exatamente. E aqui, no caso do Objective-C, é a mesma coisa. Ele cai aqui no Objective-C. Eu poderia até botar esse cara aqui dentro. Mas botei ele fora e esqueci de fazer isso também no Android aqui. E aqui aí faz mais sentido o exemplo agora, porque, na verdade, esse código aí está escrito em C, que é o que existe interface nativa para as aplicações falarem, né? Com os Isso. módulos em C. E aí, normal, do módulo em C, você pode fazer o wrapper para um módulo em C++, que já é padrão do C. Isso aí. Então, esse aqui é como o universo funciona. Então, se você reparar, é um pouquinho chato, mas tem algumas vantagens, depois a gente vai falar sobre isso aqui. Então, o que é esse glucose para a gente entender? Porque isso é o que mais faz sentido, isso é o que mais pesa para a gente no dia a dia. Mas graças a Deus que existem essas ferramentas que automatizaram para a gente esse trabalho. Então, ele é basicamente o código intermediário entre as linguagens. A gente pode resumir isso aí. Tá? Ele serve como uma ponte, né? Então, os componentes de um sistema se comunicam com o outro a partir desse carinho. Ele também, no Glucode, onde fica a conversão de tipos, então a string de um tipo, de uma linguagem, vai virar uma string em outra linguagem. Então, tem as linguagens que ficam ali no meio do caminho. Se você reparar aqui, ó, você pode ver que já existe até métodos do próprio JNI que converte já tipos de uma linguagem para outra. Nesse caso aqui tem um método aqui, ó, new string UTF, acho que é o TF8, suporte nativo aqui, ele já recebe uma string C++. Então, a mesma coisa aqui no caso do Objective-C, ó, NS string, string with UTF-8 string. Então, ele já espera no padrão C++ uma string ali que ele conhece o tipo, sabe fazer a conversão. Então, essas linguagens intermediárias ali do Glucode, que fazem essa ponte, já tem suporte aos tipos de um lado para o outro, tá? Isso serve para o Flutter, isso serve para o React Native, todo mundo tem suporte a esses tipos básicos aí.
Bom, é isso. Só que já resumi no que eu falei aqui. E aí que entra o Genie, que é o gênio, né, em inglês, que é uma ferramenta que foi criada inicialmente pelo Dropbox, porque o Dropbox também usava essa mesma abordagem que a gente. Eles pararam alguns anos atrás de usar essa abordagem, porque segundo o cara que eu conversava lá dentro do Dropbox, que faz parte da comunidade que eu também faço, a gente falava bastante lá, ele falou que mudou o gestor da equipe, e o gestor da equipe falou que era mais difícil encontrar um cara de C++ do que um cara de Swift, do que um cara de Java, e que eles preferiam ter códigos duplicados, fazer frameworks nas próprias linguagens de mobile, do que fazer usando essa abordagem aqui, né? Por ser mais fácil achar gente do Swift do que gente de C++. Né? Então, a partir de alguns anos atrás, eles pararam de usar essa abordagem, mas a ferramenta deles virou um legado, porque várias outras empresas passaram a usar, como a galera do RapChat que eu conheço, que trabalha com isso, troco bastante ideia com esse cara que é de lá. Inclusive, o maior fork hoje dessa ferramenta que o Dropbox criou é mantida pelo Snapchat. E o que essa ferramenta faz? Ela basicamente escreve aquele código intermediário, esse código aqui que a gente mostrou, JNI e o Objective-C. E como é que ela faz isso? Como é que ela sabe o que tem que ser feito? Aqui tem o suporte ao tipo de coisa que ela entende. Então, é um arquivo de descrição. Você chama essa ferramenta em Scala, né, que é uma linguagem em cima da plataforma Java. Você chama o Genie passando como parâmetro o arquivo onde está a descrição do que ele tem que gerar. E ele gera o código JNI, gera o código C++, gera o código Objective-C para aquilo que você precisa. E aqui ele tem o suporte às coisas básicas de cada linguagem. Então, ele tem suporte ao enum, tem suporte a flag, tem suporte a record. Record é basicamente uma classe. Por exemplo, uma classe customer, uma classe produto. Seria um tipo record dentro do universo do Genie. E dentro dele tem as propriedades. Por que a gente precisa disso? Porque quando aqui embaixo a gente vai dizer para o Genie fazer o seguinte, olha, agora cria para mim um método que eu vou conseguir chamar do Android, eu vou conseguir chamar do iOS, mas a implementação desse cara vai ficar do lado C++. Por exemplo, eu tenho um método que recebe um produto e eu quero saber se esse produto ele é do tipo Catalog Plus, por exemplo. Aí a gente cria aqui embaixo uma interface no Genie, nesse arquivo de descrição, onde a gente põe aqui o nome do método, por exemplo, isProduct. O que eu falei agora mesmo? Ele é do tipo o quê? Catalog Plus, né? isProduct type Catalog Plus, alguma coisa assim. E a gente passaria aqui como parâmetro o produto e aqui retornaria o tipo booleano, true ou false, por exemplo. E aí a regra seria implementada do lado do C++. Então, quando você usa esse tipo aqui interface no Genie, o que ele faz é o seguinte, ele cria um arquivo Java, esse arquivo Java já chama o arquivo JNI, e o JNI chama o arquivo C++. Só que ele não chama o código final, ele chama uma interface C++, e você tem que implementar essa interface apenas do lado do C++. Deu para entender mais ou menos aí ou ficou meio obscuro? Então, o que ele faz na prática? Ele gera esse carinha aqui, esse external func, ele gera esse carinha aqui, o JNI, por exemplo, no caso do Android, e o que ele diz para mim? Ele cria só uma interfacezinha lá, conceito de interface de orientação a objeto, no C++, para eu implementar o método que retorna alguma coisa, né? No caso ali do meu exemplo, seria um booleano. Então ele gera esse cara, e eu só tenho que me preocupar com o código C++. É isso basicamente o que ele faz. Isso eu quero que do C++, por exemplo, eu chame um código Java. Aí eu tenho esse outro exemplozinho aqui, do meu lado direito, que eu troco só aqui em cima, ó, mais J e mais O.
mais J, o Dini vai gerar o código suficiente para eu colocar a implementação do lado do Java. E o código suficiente para eu colocar a implementação do lado do Objective-C. Por exemplo, eu quero saber a versão do sistema operacional do iOS. Eu boto esse mais O, cria aqui o método get system version, por exemplo, chamo o Dini e ele vai gerar todos os arquivos que precisa para eu só do lado do Objective-C criar minha implementação. Então ele é basicamente um gerador de interface. E aí, para ele transferir os tipos, tem esses tipos possíveis aqui em cima. Eu posso transferir um tipo primitivo, né, tipo inteiro 32 bits, nesse i32, uma string. Eu posso transmitir uma classe inteira, por isso que tem esse recorde aqui, ele mesmo cuida de gerar a classe, então ele meio que entende a classe que ele mesmo gera, uma flag ou um enum. Né? Então, basicamente, você consegue transferir uma classe inteira de um lado para o outro, onde a transferência dos tipos, dos valores, toda essa camada glue code, ele cuida para a gente. Então, o que a gente ganha com isso? A gente não tem que ficar gerando esse código intermediário, a gente só gera a implementação final do código. Então, eu poderia botar aqui um find all products, por exemplo, onde eu só cuido de ir no banco, pegar os produtos e retornar uma lista de produtos. Esse é meu trabalho no dia a dia, entende? Deu para entender mais ou menos aí, gente? Tem alguém aí? Deu? Vamos aqui, Paulo. Beleza, que eu não estou vendo ninguém. Quando você for ver, tá você sozinho lá na fora. Exatamente. Todo mundo já saiu da cal e estou aqui falando ainda. Aqui é basicamente um exemplo chamando a ferramenta Dini. Esse aqui é o executável gerado pelo Java lá, pelo Scala. Aqui você passa o nome do pacote Java e tal, que você quer que ele gere, na pastinha direitinho. E aqui do lado direito é um exemplo dos arquivos que ele gera. Ele gera isso aqui tudo pra gente. Então, é uma economia bizarra de trabalho que a gente tem com essas ferramentas aqui. O JNI é para o Java. O caso aqui, a pastinha Java para as chamadas Java, no caso, né? Para o Java conseguir enxergar os métodos C++ depois. Aqui em cima, se você reparar, só tem interface C++, ou HPP, né? Header, Application Core. Então, isso aqui é um exemplo real mesmo nosso, onde a gente chama, por exemplo, algumas funções core, tipo a versão do SDK, a versão do banco SQLite e tal, fica numa classezinha dessa aqui. O nosso trabalho é só fazer a implementação depois do arquivo .cpp, que fica numa pastinha implementation. Tá? Então, esse aqui... Bom, aqui já foi. E aí, a gente criou, ao longo desses anos todos da iBook, várias ferramentinhas open source. Eu fui testando em projetos freelance, eu fui testando com a comunidade e tal. Então, a gente evoluiu em 10 anos aí essas ferramentas. É um trabalho de várias mãos. É uma forma de simplificar esse trabalho no dia a dia. Principalmente, um dos meus objetivos era simplificar de uma forma que eu conseguisse, do terminal, eu compilar, compilar as dependências, tipo o OpenSSL, o SQLite, tudo mais, fazer tudo isso pelo terminal, com comandos simples. E aí eu criei várias ferramentas, a que a gente usa atualmente, essa daqui, é em cima dessa aqui, né, no caso, não é essa aqui exatamente, mas é um fork dela, tá lá no GitHub da iBook, mas aliás, no Bitbucket, né, da iBook, privado pra gente. Mas inicialmente ele foi um fork dessa ferramenta aqui nativa. O nativo ele tem toda essa estrutura, toda essa organização aqui já pronta, só que ele só tem um método lá de exemplo. E aí quem quiser faz um fork, né, de acordo com o seu próprio negócio. E a vantagem é que você já tem toda uma estrutura onde você consegue, pelo terminal, compilar dependências, gerar para cada sistema operacional, para iOS, para Android, Mac, Linux, Windows e WebAssembly, esse projeto final compilado em C++. Tá? Então, aqui é meio que uma estrutura. Como o nativo, a ideia é organizar o que essas ferramentas já permitem você fazer. Inclusive, ele é dividido em módulos. Então, tem a pastinha módulos
lá no e-book, por exemplo, a gente tem vários módulos, que é um módulo que cuida só de banco, tem um módulo que cuida só de coisas do core, de chamadas HTTP e tudo mais. Então tem um módulo que cuida de cada coisinha. E aí, com essa organização, facilitou muito nossa vida, porque quando eu quero adicionar uma dependência, adicionar alguma coisa, eu só altero os arquivinhos de configuração daquele módulo e toda a mágica já acontece ali dentro. Mas na prática, o nativo ele é só um conjunto de arquivos Python que facilita a compilação desses caras de forma multiplataforma. Então, ao invés de você chamar o CMake, por exemplo, deixa eu ver se eu coloquei aqui um exemplo. Botei. Eu chamo, por exemplo, Python native, um target, o nome do target, setup, para ele fazer o setup inicial, compilar as dependências e tudo mais. Depois o build, que é a junção do código da aplicação mais as dependências, o package para gerar o pacote final, né? No caso ali o XC Framework, no caso do iOS, ou o AAR, no caso do Android, e o dist para distribuir, que é o upload lá para o S3 nosso. E aí depois, pelo Xcode, pelo Android Studio, a gente consegue baixar esse carinha e descompactar e usar. O Glucode, usando essa ferramenta também é bem fácil de gerar todos aqueles arquivinhos. Você faz o setup uma única vez, que é para você poder baixar a ferramenta, o Dini, no caso, e depois o Generate. Então ele vai naquela pastinha de módulos, lê todos os arquivos que ele tem que gerar lá o Glucode e gera para cada um. Então, para a gente fazer o build para o iOS é como está aqui na direita, para o Android é como está aqui na esquerda, e para o Android como está aqui na direita. Então, isso aqui tudo abstrato do que a gente falou lá atrás. Esses arquivos, eles meio que mascaram esses trabalhinhos do dia a dia para a gente. E aí, depois de um tempo, eu queria me livrar do Dini, eu queria me livrar desse cara que gera desse código intermediário, e eu criei um tempo atrás um outro projetinho, a gente não usa ele aqui no e-book ainda, mas pretendo um dia migrar para esse modelo aqui, que é o projeto XP-LPC. Ele é, na prática, não sei se vocês já usaram, um RPC, um Remote Procedure Call. Aí o que ele faz na prática? Você chama... não botei nenhum exemplozinho aqui. Mas já tem aqui no... Deixa eu baixar aqui no... Estão vendo minha tela ainda aí? Sim. Sim. Então, basicamente, você faz isso daqui, ó. Você chama o nome do método, passa os parâmetros, e ele chega... Aí você chama aqui, no caso, call, né? Client call. E ele chega do outro lado. No caso do Kotlin, por exemplo, você cria uma variável request, mesmo padrão. Tá? Todas as linguagens plataformas é o mesmo padrão. O nome do método, os parâmetros aqui, chama o call e ele chega do outro lado. No caso do Kotlin aqui, chegaria do lado do C++. No caso aqui do C++, chegaria lá no Kotlin. E aí essa mágica acontece, voltando aqui para a apresentação, usando essa abordagem desse workflow que eu botei aqui embaixo. Então você tem a aplicação, no caso seria o app, você chama lá o client, que eu mostrei agora há pouco, ele serializa aqueles dados, e aí ele serializa, no meio do caminho ele tem o que eu chamo de platform proxy, que ele pega esses dados serializados e transfere de um lado para o outro, ou seja, ele serializa transformando numa string, no caso aqui eu tenho suporte a JSON inicialmente, então ele serializa aqueles dados que eu chamo pelo cliente em um JSON. Como o JSON ele pode virar uma string, o platform proxy cuida disso. Ele pega a string, no caso, vamos supor se fosse do caso do Swift lá. Ele transforma isso de uma string Objective-C para uma string C++. O platform proxy cuida disso, de pegar de uma plataforma e transformar em outra. Do outro lado, no caso aqui do C++, ele faz a deserialização e faz o mapeamento. Ele tem um mapeamento tanto de um lado como do outro. Então, no meu exemplo lá, eu tenho, por exemplo, o login, onde eu passo o usuário e senha. Aí o método login é mapeado no C++ para uma função real, que é esse último passo aqui, da primeira linha, o real function.
Então eu sei que login vai cair em tal método C++, lá vai ter a transformação daqueles parâmetros que eu passei lá de uma linguagem, sei lá, do Kotlin, alguma outra coisa. Vai cair lá dentro dessa função todos os parâmetros certinhos. Eu vou retornar o resultado ou não, pode ser o método void. Eu vou serializar o que aconteceu, vou jogar de novo para o Platform Proxy, ele vai devolver para o cliente o resultado final. Então, tudo isso aqui é mascarado nesse exemplozinho que eu mostrei aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, aqui eu tenho a chamada, né, a criação da chamada, e aqui eu chamo de fato, e aqui está o tipo que eu recebo como retorno. Então, eu chamo e recebo de retorno uma string, uma classe, um customer, uma lista de customer, uma lista de produto, qualquer coisa, eu consigo pegar de volta. Então, simplifica muito, porque eu não tenho que gerar nada com aquele Gene lá, com o glue code. O único glue code que eu tenho, o único código intermediário é o Platform Proxy, para poder pegar uma string de um lado e transformar numa string do outro. É a única coisa que eu tenho. E eu faço uma única vez na vida, porque eu só tenho isso criado uma vez. Então, essa aqui é a abordagem que eu quero fazer no futuro, trazer para e-book. Porque esse mesmo código lá, eu já dei suporte a Linux, Mac, Windows, tudo da Apple, iOS, Apple TV, Apple Watch, etc. Android, WebAssembly, Flutter, Kotlin, Python e várias outras plataformas lá, porque eu só preciso implementar nativamente o Platform Proxy. Tá? Dá para instalar na minha torradeira? Foi? Dá para instalar na minha torradeira? Dá para instalar em qualquer lugar. Torradeira, micro-ondas, máquina de lavar. É uma coisa nessa parte da serialização da RCP, porque tem um overhead da chamada fora do processo. Você já tem uma métrica para medir isso? Porque no outro caso... A sua pergunta é excelente, cara. Oi? Você sempre faz pergunta boa, né, cara? Tenho. No outro caso, a chamada, na verdade, é lá dentro do próprio processo. Aqui no Remote RPC, eu tenho um processo separado que vai rodar isso, e tem uma forma do sistema operacional chamar a lib, pegar o resultado e trazer de volta. Né? Ela ainda é no mesmo processo, e é por isso que eu não chamei de RPC, mas de LPC, tá até aqui, ó, Light Procedure Call, porque ele não precisa de um socket. O RPC geralmente é via socket, né? Uhum. Nesse caso aqui, ainda é local, por isso que eu chamei de Light, não de Remote, porque ainda é local ali. Eu só estou transferindo dados, tudo em memória, mesmo processo ali. Então não tem esse overhead. Ainda é tudo local, entendeu? Então não tem server nem nada. Mas a sua pergunta é boa porque eu deixei aqui um projetinho de exemplo. Deixa eu estar aqui em cima. Esse projetinho ele roda direto no navegador, em WebAssembly. Então todos os botõezinhos aqui chamam método C++, mas compilado para WebAssembly. Então, por exemplo, aqui, eu dei aqui o submit. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse aí. Uhum. Mas esse response 100% aqui já é chamando o método do C++, mas ele falando com o navegador. O login acontece lá do lado do C++. Então, se eu botar aqui, por exemplo, Paulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nem sei se é isso aqui mesmo. Eu consigo fazer login. É só um exemplo, né? Não está fazendo login nenhum. É só uma checagem hard-coded lá no C++. E aqui nesse botão, não sei se vai funcionar porque eu estou com a minha câmera ligada aqui, mas é a resposta para a sua pergunta. Deixa eu ver se vai funcionar. Funcionou. Tá vendo aí? Uhum. O que esse carinha faz? Eu estou transferindo a imagem da webcam aqui via JavaScript para o C++. Lá eu tenho um algoritmo de transformar a imagem em preto e branco e eu retorno para o JavaScript a imagem. E aqui tem a métrica que você falou. Será que isso aí? Será que isso demora? O tempo entre um e outro, para transferir uma imagem aqui de 126 KB de um lado para o outro, não sei quantos FPS deve ter isso aqui, mas você pode ver que está em tempo real, leva menos de 0 segundos. Entende? Então, numa aplicação normal do dia a dia, não tem um overhead prático, sabe? Não tem um custo muito grande.
Até porque o tempo da chamada no final é irrelevante, porque você não passa a maior parte do uso do aplicativo fazendo chamada, você passa Isso, usando o aplicativo. isso. Eu deixei esse exemplozinho aqui porque ele é bem legal. Eu estou transferindo a 60 FPS, ou seja, 60 vezes por segundo, ou 120 vezes por segundo, essa mesma imagem de 126 KB, fazendo um processamento nela que é analisando toda a imagem, transformando em preto e branco, retornando para o navegador. Porque o JavaScript também não é uma linguagem performática, vamos botar assim, né? Mas mesmo assim você vê que a performance não é um problema, entende? Você está tendo cuidado agora para falar mal do JavaScript, né? Mas é só um exemplozinho prático, assim, de como que essas linguagens são usadas na prática e podem ajudar. Parece besteira, gente, mas isso aqui é o que o cara lá do Snapchat faz. Só que usando o Genie. Ele pega a imagem da webcam, não sei se alguém já usou o Snapchat aqui, mas você tem aquelas, tipo umas animações que ficam sobre a sua câmera, né, uns filtros, umas máscaras, e eles fazem tudo isso usando a mesma abordagem que a gente faz no e-book. Só que eles têm, o cara me passou a métrica uma vez, acho que são 300 milhões de usuários, me falha a memória, usando essa abordagem que a gente está fazendo aqui. Então a gente não é uma empresa isolada fazendo isso. Empresas grandes de verdade, eu vou mostrar aqui outras, também usam essa mecânica aqui, tá? E até onde eu sei, o próprio Gira, ele é todo escrito em C++, toda a parte de usabilidade dele ali, e faz sentido, porque é uma aplicação de verdade que está rodando dentro do browser. Não dá para construir aquele treco ali em TypeScript. Gira ou Figma, você tá falando? O Gira. Ah, tá. O Figma também é. O Figma também tem cara de ser, né? Não dá para fazer aquilo ali ser performático em JavaScript puro. É. Então, deixa eu só fechar aqui esse exemplozinho. Vou voltar aqui para a apresentação. Aqui eu mostrei lá como é que funciona a linha de comando do nativo, né? Assim é como é o XPLPC, também o tooling dele é feito em Python, para poder ser multiplataforma. Esse eu compilo aqui para todas as plataformas aqui. Eu só não botei ainda suporte, porque eu não parei para poder estudar um pouco do React Native. Eu queria fazer com React Native essa mesma abordagem e o Capacitor, que é você usar aqueles frameworks web, né? Uma web view dentro do aplicativo ali. E aí, várias outras empresas, aí estou aqui agora no slide de casos reais, várias outras empresas também usam isso, tá? A gente não é isolado nesse universo. Então, além da U-Book, o Dropbox usava, né? Até um tempo atrás. O Snapchat usa para poder fazer essa transferência e aplicar aquelas máscaras, aqueles efeitos de vídeo em tempo real. O Spotify usa no desktop, a não ser no mobile, mas no Spotify para desktop eles usam. Inclusive, eles usam o browser do Chrome ali, né, chamado Chromium, para fazer isso. Então, a interface é toda web e o código C++ é o código que roda por trás ali. Como o Visual Studio Code funciona, né? Só que o Visual Studio Code usa por meio do Node, o Spotify usa direto o C++, compilando o Chrome direto. O Telegram também tem o Telegram Library que utiliza C++, a Microsoft, isso aqui eu tudo tirei do próprio artigo do site deles, tá? A Microsoft, numa apresentação também, fala sobre a Swift Office Mobile sem C++, porque é o mesmo código também para mobile ali. O Mapbox também, que é como se fosse um Google Maps da vida, também usa o C++, tem o SDK deles lá no GitHub. Enfim, várias outras empresas aí. E aí você pode usar esse mesmo código no desktop, mobile, web, TV, por aí vai. Tá? A galera que usa, geralmente é a galera que precisa de muito processamento, de compartilhar código. Às vezes, são muitas plataformas que aquela aplicação roda, tipo o Netflix, que roda em 1 milhão de lugares diferentes. Então faz muito sentido você compartilhar código para ter menos bug, né, menos coisa para poder dar manutenção. Aplicações com alto processamento de imagens, como o Snapchat, aplicação de filtros, né, de imagem, processamento de vídeo, cálculo pesado. Muita gente lá do grupo de mobile, quem quiser aí, é só entrar lá no Slack, mobile, C++. Tem várias empresas de medicina, várias empresas que usam essa abordagem, tá?
Até porque tem muita biblioteca disso, como o OpenCV, que cuida de tratamento de imagens, é tudo C++. E não é à toa que a própria Apple, né, tá colocando suporte a isso nativo direto do próprio Swift, e o Google tem suporte a isso direto do Android Studio. Então, erro em português que depois eu vou consertar. É cada nova versão. E é basicamente isso. E aí, o que a gente ganhou na e-book, né? Falando agora do nosso universo aqui. Tem uma apresentação bem maior, que eu geralmente apresento para a galera que entra na nossa equipe de mobile, onde eu mostro isso aqui mais detalhado, tá? Mas falando aqui de forma macro, o tamanho do aplicativo ficou bem menor. A quantidade de bugs também ficou bem menor, porque antes a gente tinha vários códigos com regras de negócio, e hoje a gente tem todas as regras concentradas num único lugar, que é no nosso SDK em C++. No nosso SDK hoje tem a parte de todo request HTTP é feito por lá, todo parser de JSON é feito por lá, toda a regra de negócio é feita pelo C++, todo o acesso a bancos de dados é feito pelo C++. Do lado do iOS mesmo, do Android, a gente costuma colocar só coisas visuais e regras de negócio que faz sentido apenas para coisas visuais. Tipo, às vezes exibir uma coisa, às vezes exibir outra, dependendo da marca e tal. Aí faz sentido ficar do lado do que é visual ali. Todo o restante fica do lado do C++. E aí tem aquela máxima, né? Tudo isso que a gente criou aqui, a gente criou porque lá atrás a gente tinha um problema para resolver. A gente tinha pouca gente, nossa equipe sempre foi muito enxuta, e muito código, muito projeto para poder manter. A gente já teve, às vezes, a gente já teve no passado 4 aplicativos, né? 2 de áudio e 2 de e-books, antes de unificar. Hoje a gente tem 4 de novo, por enquanto. Então, se a gente tivesse que manter 4 códigos diferentes e mudar regras de negócio em cada um deles individualmente, seria um inferno manter isso. Então, um problema acabou nos levando a uma solução desse nível que a gente tem hoje. Tá? Esse é um grande diferencial da nossa empresa aí também. A gente tem um processamento massivo, a gente tem vários JSONs que são muito grandes, mas que o processamento deles são em milissegundos, como a home, que o JSON é muito grande, mas o processamento é instantâneo, os favoritos e tudo mais. A gente consegue testar esse código no desktop, ficar brincando com ele antes de jogar para o mobile. Então a gente sempre testa ele no desktop, né, no caso no Mac, antes de jogar ele para o mobile. A gente consegue evoluir o código da interface. No caso, a gente quer migrar agora para o SwiftUI. A gente quer migrar para o Jetpack Compose, no caso do Android. A gente consegue evoluir isso sem se preocupar com regras de negócio, porque as regras já estão no SDK, é só chamar os mesmos métodos. A gente não tem ferramenta paga, tudo é gratuito, tudo é open source. Né? Não tem um dono, né? Você mais não tem um dono. E tudo já é suportado nativamente por essas ferramentas que a Apple constrói, que o Google constrói. Tá? As desvantagens é aprender a linguagem C++, mas eu não vejo dificuldade. Quem conhece uma linguagem conhece outra facilmente depois. Aprender um pouco da estrutura, né, como é que está organizado ali, mas é só uma questão de entender a organização do projeto nativo ou do XPLPC. Mas se não quiser usar, pode fazer manualmente também, só que vai ter aquele desgaste de fazer o glue code manualmente. E usar o Gini, né, se for usar esse gerador de código intermediário ali. São essas desvantagens que eu vejo aí. E é isso, gente. Eu não sei se tem alguma dúvida, não sei se ficou longa, não sei nem quanto tempo tem, mas queria passar um overview para a galera ter uma visão geral de como que é legal esse projeto. É isso.